eu sou Joana Maria Pedro, nasci em Itajaí. Toda a minha trajetória profissional tem sido voltada para a história. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado em História. Meu doutorado eu fiz em 1992 na USP. Depois, em 2001, eu fui para a França fazer pós-doutorado. Então, toda a formação vai nessa direção. E foi a partir do doutorado que eu comecei a discutir e a fazer pesquisa sobre a história das mulheres e das relações de gênero. A trajetória, a história das mulheres é uma história de idas e vindas. Algumas conquistas, mas também algumas coisas que ainda não foram conquistadas. Penso que no campo dos direitos políticos, além do direito de votar e ser eleita, as mulheres têm ultimamente avançado um pouquinho, na medida em que estão ocupando cargos que antes nunca tinham sido ocupados, entre eles o da presidência da República, por exemplo. Cargos em diferentes instituições, nas universidades, no legislativo, no judiciário, a gente encontra muitas juízas, por exemplo. Mas ainda há muita coisa para conquistar. Eu vou citar duas delas que eu considero muito importantes. A primeira é a questão da violência. Muitas mulheres continuam sendo assassinadas, ou atacadas, machucadas, agredidas pelos seus companheiros, namorados, maridos, ex-maridos. Isso continua existindo, infelizmente, apesar de toda a luta, apesar de várias legislações tentando coibir isso. Essa é uma mudança cultural muito difícil. Uma outra dificuldade que eu entendo, que é também difícil de mudar, é a divisão das tarefas domésticas. Apesar de a casa, a comida, a limpeza, os filhos, o cuidado com os filhos, não ser coisa exclusiva de mulheres, afinal de contas, os filhos não são as mulheres que fazem sozinhas. A casa não é só delas. Costumeiramente, raros são os companheiros que aceitam dividir as tarefas. No fim, sempre são elas que acabam coordenando e tendo que assumir, no mínimo, a responsabilidade sobre controle, sobre os cuidados, tanto dos filhos quanto da casa. Acho que a gente caminhou muito pouco nesse campo. O Dia Internacional da Mulher, essa data, 8 de março, tem sido alvo de bastante discussão. Há quem diga que tem uma trajetória, uma história que não confere com a realidade. Mas o importante é que há um dia para que, pelo menos nesse dia, as pessoas se lembrem que há muita coisa ainda para conquistar e que um certo caminho já foi feito. E eu gosto sempre de lembrar que somente os dominados é que têm dias. Você não tem o dia do branco, você não tem o dia do homem, mas você tem o dia dos negros, o dia das mulheres, o dia dos índios, o dia das crianças, o dia dos idosos. O que eu espero é que o Dia das Mulheres, que faz lembrar esta luta que ainda não acabou, possa um dia deixar de existir por não haver mais nenhuma luta a ser reivindicada, para que as mulheres estejam no mesmo patamar de direitos e em igualdade com os homens, a ponto de não precisar mais haver um dia para lembrar que é preciso lutar.